Fala, queridão! Hoje é o nosso dia 35 da nossa leitura anual da Bíblia. E a nossa leitura hoje está em Lucas capítulo 24, versículos 13 até o 53, Gênesis 44 e Salmo número 35. Então vamos para Lucas capítulo 24. Nesse trecho de Lucas 24, nós vamos ver a ressurreição de Jesus sendo confirmada aos discípulos. Também vamos ver que isso acontece primeiramente no caminho de Emaús, depois em uma aparição a todos os discípulos e, finalmente, a ascensão de Jesus aos céus. Então, do versículo 13 até o 35, Jesus ele aparece a dois discípulos no caminho de Emaús. A Bíblia diz que dois discípulos caminhavam para a aldeia de Emaús, né? E eles estavam tristes e sem entender os acontecimentos da crucificação e da ressurreição. Então Jesus se aproxima deles, mas a Bíblia diz que os olhos deles foram impedidos de reconhecer Jesus. Então Jesus pergunta, no meio da conversa, o que estava acontecendo, né? E eles falam assim, você é de onde? Você não está entendendo? Você não ficou sabendo das notícias que aconteceu nos últimos dias? Eles falam que Jesus, que era um grande profeta, que tinha feito muitas obras, eles achavam que esse Jesus iria libertar ou liderar Israel, né? Só que ele foi morto, né? Aí o próprio Jesus que estava no meio deles, que eles não reconheceram, repreende eles dizendo assim, ué, os profetas já haviam predito o sofrimento do Messias. Ele estava falando assim, uai, nos profetas já tinham falado que o Messias ele iria sofrer, então ele meio que está falando assim, vocês não estavam esperando isso não? O próprio Jesus que estava no meio dele, que eles não reconheceram, começa agora a explicar as escrituras para ele, desde Moisés até os profetas, mostrando que tudo apontava para Jesus. E eles foram caminhando até chegar na aldeia de Emaús. E nesse momento eles convidam Jesus para cear com eles. Falam assim, ó, já acabou o dia, tá tarde, passe a noite conosco. Então Jesus entra e a Bíblia vai dizer que quando Jesus ele parte o pão, os olhos dos discípulos se abrem e os discípulos reconhecem Jesus pela forma de partir o pão. Porém Jesus desaparece. E os discípulos vão agora para onde? Para Jerusalém, para contar aos outros discípulos aquilo que tinha acontecido. A curiosidade é que Emaús ficava mais ou menos a 11 quilômetros de Jerusalém. Então esse percurso levaria aproximadamente 2 horas de caminhada. Mas olha o privilégio que esses dois discípulos tiveram. Eles tiveram o melhor estudo bíblico que se tem notícia, o melhor estudo bíblico da história, o próprio Cristo, explicando como o Antigo Testamento apontava para Jesus. Agora do versículo 36 até o 49, Jesus aparece aos outros discípulos, né? Enquanto os discípulos comentavam o relato que tinha acontecido lá em Emaús, Jesus aparece no meio deles e diz assim, que a paz seja convosco. A Bíblia diz que eles ficam assustados, eles pensam que era um espírito, mas Jesus fala assim, não sou espírito, toca em minhas mãos e em meus pés. E Jesus ainda come um pedaço de pão e peixe com eles, meio que para provar que Jesus realmente estava vivo em corpo, né? E Jesus agora vai abrir o entendimento dos discípulos e fala para eles pregar, né, o arrependimento e o perdão de pecados a todas as nações. E Jesus faz uma promessa que do alto ele enviaria quem? O Espírito Santo. Agora do versículo 50 até o 53 nós vamos ver a ascensão de Jesus ao céu. Jesus ele leva os discípulos até Betânia, ele ergue as mãos, os abençoa e é elevado ao céu. Os discípulos o adoram e voltam para Jerusalém com grande alegria e eles permanecem no templo louvando ao Senhor. E quando Jesus entra na história, tudo muda. Os discípulos antes assustados, com medo e confuso, agora estão voltando com alegria, assim como Jesus disse. Isso foi a nossa leitura de Lucas capítulo 24, agora nós vamos para Gênesis capítulo 44. Agora em Gênesis capítulo 44 nós vamos ver que José continua meio que testando seus irmãos, mas só que agora José ele aplica um teste meio que decisivo aos seus irmãos. Ele coloca a sua própria taça de prata no saco de quem? Do irmão mais novo, de Benjamim. Do versículo 1 até o versículo 13, José ordena que os seus servos encham o saco dos irmãos com mantimento, mas coloque de volta o dinheiro, mais uma vez, o dinheiro junto. Porém, dessa vez, ele manda que coloquem também no saco de Benjamim a sua própria taça de prata.
E depois que os irmãos vão embora, José dá ordem para o seu funcionário para meio que seguir os irmãos dele e parar no meio do caminho e falar assim: por que vocês estão roubando o meu senhor? José fez tudo pensado. Eles foram acusar os seus próprios irmãos de roubo, né? E agora os irmãos de José, eles negam que eles tinham roubado e eles fazem o seguinte: não, com quem que você encontrar a taça, quem roubou sua taça vai ser seu escravo. Pode procurar, nós não roubamos. Aí, para choque de todos eles, na hora que eles começam a olhar, a Bíblia fala que começou do mais velho para o mais novo. E na hora que chegou em Benjamim, eles encontraram a taça de prata no saco de Benjamim. E a Bíblia vai dizer que eles rasgaram suas roupas em sinal de desespero. E eles voltaram agora a José. Você vê que no versículo 9, os irmãos José eles estavam tão confiantes da inocência deles. Olha para você ver, eles tinham acabado de ter sido convidados para um jantaram, passaram a noite na casa de José. Agora pela manhã eles foram acusados de roubo e eles estavam tão confiantes da inocência que eles fizeram um juramento arriscado. Não, com quem tiver essa taça aí, ó, nós seremos quem roubou vai ser seu escravo, nós não roubamos nada. Agora do versículo 14 até o 34, nós vamos ver o retorno dos irmãos de José até José. Então, os irmãos de José, eles se prostram novamente diante de José, cumprindo mais uma vez o sonho que José teve lá em Gênesis capítulo 37, versículo 7 até o 9. José finge que está indignado e sugere que apenas Benjamim fique como escravo, enquanto os outros poderiam ir embora. Mas Judá ele assume a defesa de Benjamim, lembrando da dor que isso causaria em Jacó, seu pai. E ele conta toda a história envolvendo José, contando para o próprio José, sem saber que era José, ele explica toda a história. E ele se oferece como substituto para Benjamim. Ele fala assim: deixa o meu irmão embora, porque se meu irmão não voltar para casa, o meu pai vai morrer. Deixa o meu irmão embora, eu fico no lugar dele, porque eu não posso voltar, ou meus irmãos não podem voltar para casa sem o meu irmão Benjamim. Umas coisas importantes a gente vê aqui, porque Judá, ele se tornou intercessor agora de Benjamim, ele intercedeu por Benjamim, falando assim: não, eu fico no lugar dele. Só que Judá foi o mesmo irmão que sugeriu vender José como escravo, né? Só que uma outra coisa que a gente vê é o seguinte: antes, quando eles venderam José, eles não estavam preocupados com o pai deles, Jacó, o que o pai deles ia pensar, a dor do pai deles, mas agora a gente vê que os irmãos, eles se preocupam com o sofrimento do pai, Jacó. Talvez pelo grande sofrimento que Jacó passou pela ausência de José, os irmãos não queriam repetir isso. Você vê que isso também mostra um crescimento espiritual dos irmãos de José. Esse é Gênesis 44. Agora nós vamos para Salmo número 35. Agora em Salmo número 35, que é um salmo também de Davi, é um salmo de lamentação e de súplica. Davi ele pede a Deus que o defenda de inimigos falsos e traiçoeiros. Verso 1 até ao verso 10, vamos ver um pedido para que Deus lute por ele. Davi fala com Deus. Davi ele pede que Deus se levante como um guerreiro para defendê-lo. Ele deseja que os seus inimigos sejam confundidos e envergonhados. Davi ele clama, ele fala o seguinte: dize a minha alma, eu sou a tua salvação. Ele declara que quando Deus o livrar, ele se alegrará no Senhor e louvará o Senhor. Verso 11 até o verso 18, Davi vai falar da falsidade dos seus inimigos, porque Davi ele fala sobre as testemunhas falsas que levantaram contra ele, né? Ele menciona que ele tratou bem essas pessoas no passado, mas agora essas pessoas o perseguem, né? Então ele pede que Deus não fique calado e intervenha em seu favor, né? Ele declara que quando ele for salvo, ele dará graças no meio da congregação. Verso 11, quando Davi fala que eles levantaram testemunhas maliciosas contra ele, possivelmente Davi ele foi alvo sim de calúnia e traição, mas possivelmente essas calúnias e traições vieram de Saul e dos seguidores de Saul. Como que é a traição? Porque no verso 13, Davi fala assim: quando eles estavam enfermos, eu vestia pano de saco. Ou seja, Davi estava falando que Davi intercedia por eles,
Mesmo enquanto ele estava sendo atacado, Davi intercedia por eles. Do verso 19 até o 28 vai encerrar mostrando o desejo de justiça de Davi e a confiança em Deus. Davi ele pede que seus inimigos não tenham sucesso com seus planos malignos. Davi ele vai dizer que confia que Deus julgará com justiça, e não vai permitir que o mal triunfe sobre ele. E Davi ele encerra exaltando a Deus e declarando que a justiça do Senhor será proclamada para sempre. E essa foi a nossa leitura do nosso dia 35. Nos vemos amanhã no dia 36. Só vem, queridão!